altares: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Ageu, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai, ponderem o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis e comeis, mas não chegaste a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai, pondere o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, salvando o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não precisava ser mais claro do que isso, Senhor. Tu és santo. Ajude-nos, Deus, a aplicá-la para as nossas vidas. Encha-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Hoje é um momento oportuno, o único meio onde vamos ouvir a Tua palavra e ser preenchidos com fé. Então, a Tua palavra também diz, Senhor, que a fé não vem de nós, é dom de Ti, não vem de obras para que nos gloriemos. Muitas pessoas dizem que tem fé. Não, a fé vem do Senhor, e a fé vem pelo ouvir da palavra. Ao ouvirmos as Escrituras, ao ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer através delas, Senhor, aumente a nossa fé. Precisamos de Ti. Como a Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. O Senhor, as Suas palavras são espírito e vida, diz o Teu Filho Jesus Cristo. Então ajude-nos, Deus, a ouvir a Tua palavra, a sermos preenchidos com o Teu Santo Espírito, ó Pai, a sairmos daqui diferentes. Nós precisamos desse poder. A Tua palavra diz, é um poder sobrenatural, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê.
Nós cremos no poder grandioso que tem a Tua palavra, que tem o Evangelho, Senhor. Aplica ela nas nossas vidas, que essa semente caia em uma terra fértil, que germine, que dê muito fruto. Não deixe que os pássaros tirem essa semente, ó Pai. Não deixe que essa semente caia em espinheiros, em pedregulhos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ajude-nos, fortaleça, ó Pai. Ajude-nos a guardar essa palavra no coração, como o Senhor mesmo diz. Como a Tua palavra nos mostra, guardei a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti. Ajude-nos a aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Nós precisamos de Ti, não conseguimos na nossa própria força. Maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia na sua própria força. A Tua palavra diz: confia no Senhor com todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu te peço, Deus, eu te peço, o Senhor conhece a mente de cada um que está aqui agora, nesse exato momento. O Senhor sabe exatamente no que eles estão pensando. E a Tua palavra diz que o Senhor preza um culto, um sacrifício. Como a Tua palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Que o nosso intelecto agora, neste exato momento, esteja atento para a Tua palavra, não para as coisas lá fora, não para o dia de amanhã, mas agora, neste exato momento, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Confere fé a nós. Precisamos de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio. A Tua palavra diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Eu sei, ó Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Seu Santo Espírito é presente, ó Pai. Usa-me, eu não sou ninguém, eu sou um vaso somente, ó Pai. É o Teu Santo Espírito que é a preciosidade, a grandiosidade de todas as coisas. Ajude-me, Deus, me fortaleça o coração de cada uma dessas pessoas, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém. Livro do profeta Ageu, nós bem sabemos que Ageu era contemporâneo de Zacarias, tá? É um dos profetas pós-exílio. O que é pós-exílio? É os profetas que vieram depois do exílio babilônico, tá? Então eles são profetas pós-exílios. Ageu, Zacarias. Sabemos que a nação de Israel foi levada para o cativeiro, tá? Isso aqui é um ponto histórico, deve ser enfatizado, pelo cativeiro babilônico, a mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia na época. Era o maior império da época, onde dominava grande parte da terra. Um de seus objetivos, o objetivo principal ali de Nabucodonosor, é a cidade de Jerusalém, o povo de Israel. Então ele entra, destrói a cidade, destrói o templo, leva cativo milhares de judeus, e eles ficam cativos ali durante 70 anos. Depois que quem domina o mundo é Ciro da Pérsia. Deus levanta Ciro, usa Ciro, uma especificação de Cristo, um libertador, para cumprir a profecia lá de Jeremias, capítulo 30, versos 1 a 24. Que profecia é essa? Que Deus promulgaria um libertador para o povo que estava no cativeiro, tá? Isso está lá, uma profecia no livro de Jeremias 30, 1 a 24, e algumas passagens do livro de Isaías. Então Ciro promulga um edito que dá liberdade, libertação para o povo, em 684 antes de Cristo, e permite que o povo volte para a sua terra, volte para Jerusalém, e reconstrua ali os templos, o templo, a cidade, bem como os muros também, como nós vemos aí no livro de Neemias. Nós vemos aí no verso 1, que eles vêm sobre a liderança de Zorobabel, a parte política, civil, governador, e também sobre a liderança de Josué, a parte sacerdotal, espiritual, cultica. Aproximadamente ali cerca de 50 mil judeus que voltam do cativeiro pós-exílio. Quando eles voltam, o que eles encontram? Encontram uma cidade há 70 anos em ruínas, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, o templo todo destruído. Ao regressar, qual era o primeiro ofício, o primeiro trabalho, edito que eles deveriam fazer, ser feito? Qual era a primeira obra a ser realizada, ordenada por Deus? Reconstruir o templo, porque há 70 anos não havia culto, há 70 anos não havia sacrifício, há 70 anos não havia mais aliança, a aliança havia sido interrompida. Então era o templo que tinha que ser reconstruído, o sacerdócio levítico deveria ser restaurado,
o sacrifício deveria ressurgir, o culto deveria ser feito, renovado, a aliança com o Senhor deveria ser imposta novamente. Essa era a primeira coisa, a primazia era o que Deus esperava do seu povo. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles voltam, eles recomeçam a reconstruir o templo, mas bem no início ali da reconstrução do templo, eles desistem dessa obra, por causa da pressão dos povos vizinhos também, né? E por causa da morosidade, a lerdeza, a moleza, a fraqueza do próprio povo de Israel. E lógico, movidos por ganância, levados eles por ganâncias, eles deixam de reconstruir o templo. Para quê? Olhando para o livro de Neemias, a situação do povo primeiro era de miséria, opróbrio e desprezo. Eles tinham muita dificuldade econômica, política, financeira. Era um povo que estava voltando do exílio. A cidade estava toda destruída. Havia desemprego, fome. Logo, para reconstruir o templo, todo aquele povo precisava dispor de seus recursos. Esse povo precisava dispor de uma mão de obra. Esse povo precisava se dispor de madeira, tijolos, betume, bem como o seu tempo de qualidade para a reconstrução do templo. Aconteceu que eles tiraram os olhos do templo, tiraram os olhos de fazer o que Deus disse para eles que eles deveriam fazer, e começaram a construir suas próprias casas. E o texto é bem claro: casas aplainadas, feitas de cedro, casas luxuosas. Durante 16 anos, eles se preocupam não mais com Deus, não mais em oferecer sacrifícios a Deus, adoração, culto a Deus. Eles prezam agora, durante esse período, 16 anos, se preocupam com suas próprias casas, casas luxuosas, preocupam-se com seus próprios interesses, deixa o templo de lado, a adoração a Deus de lado, o culto a Deus de lado. Então aí entra em cena o que nós vimos aqui no livro de Ageu, capítulo 1, entra em cena o profeta Ageu. Deus envia o profeta Ageu para essa nação, que esqueceu o templo de Deus, que esqueceu o templo que estava em ruínas, e começaram a se preocupar com suas próprias casas. Então levanta Ageu. Qual é o resultado disso? Por eles se preocuparem com suas próprias casas, por se preocuparem com seus próprios interesses, por deixar Deus de lado, o culto de lado, a adoração, o sacrifício de lado. Qual foi a consequência? Seca nas plantações. Grande parte da agricultura, a colheita, era perdida. A vinha não produzia suco suficiente para o vinho, nem para o suco de uva. As roupas serviam, sim, somente no verão. E no frio elas não aqueciam. O salário não era suficiente por causa dos prejuízos. Imagina, você trabalha, rala e não vê o fruto do seu trabalho. Planta e as coisas não acontecem. Não, vou plantar em dobro agora, vamos ver se vai acontecer. E não acontecia nada. Preparavam toda a lã, toda a vestimenta e não era suficiente para aquecer eles do frio. Mas o que está acontecendo? A gente está trabalhando, a gente está fazendo, está trabalhando em dobro, empenhando, dedicando nisso, porque as coisas não estão fluindo, porque as coisas não estão acontecendo. Por mais que eles plantassem, eles não colhiam. Por mais que eles pisassem o lagar, não bebiam nada. Não era o suficiente. Por mais que eles tecessem, costurassem, procurassem as melhores tecelãs, não se aqueciam. E por mais que trabalhassem, se empenhassem, trabalhassem em dobro, se dedicassem, acordassem cedo, dormia tarde, não tinham economias. Era como 6 por meia dúzia. E o salário, o dinheiro que eles tinham era jogado num saquitel. E o texto é claro: saquitel furado. Deus estava retendo a bênção desse povo. Viviam um aperto, viviam no vermelho, viviam no limite, viviam na miséria, nas preocupações. Por quê? Qual que é a consequência? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque deixaram de dar prioridade no templo. Porque deixaram de dar prioridade a Deus, para dar prioridade nos seus caprichos, nas suas obstinações, nos seus desejos, nos seus interesses egoístas e mundanos. Resultado? Juízo de Deus retendo sobre eles bênção, juízo de Deus retendo sobre eles prosperidade, juízo de Deus fazendo com que eles trabalhassem, plantassem e não colhiam, juízo de Deus sobre a saúde, sobre a paz, sobre a riqueza deles.
Vamos aplicar isso para a nossa vida agora? Aplicando para nós? Não precisa ser mais claro que isso. A igreja, talvez neopentecostal, vai fazer um reboliço disso aqui. Mas já está bem simples, está bem claro o que aconteceu. O povo não deu prioridade a Deus. Isso resultou em consequências naturais para a vida deles, coisas terrenas. Não precisa de outra interpretação, outra revelação. Primeiro ponto, Israel recebe um libertador do cativeiro. Ele recebe, Ciro é levantado, promulgado por Deus, a libertar, tirar aquele povo do exílio, 70 anos cativo pelo povo babilônico, sofria na mão de Nabucodonosor, do rei daquela época. Foi libertado, Deus livrou eles do cativeiro, deu uma cidade, a cidade de volta para eles, para que eles reconstruíssem o templo, lá em Jeremias 30, de 1 a 24. Segundo ponto, qual era a prioridade deles quando eles saíssem do cativeiro? Reconstruir o templo, era somente isso, reconstruir o templo. O que é isso? A área espiritual. Isso deveria estar em prioridade, em primazia. Reconstruir o templo, a área espiritual, trabalhar nela, se empenhar nela, lidar com a área espiritual, empregar todos os recursos, força, tempo, energia, vontade, vigor, desejo, na área espiritual, no templo, na adoração, no culto. É isso que Deus requeria do povo. Eu libertei vocês, agora eu só quero que vocês façam isso. Terceiro ponto, qual que é? Deus vai falar esses dois pontos. Primeiro, libertação deles do cativeiro. E o segundo ponto, prioridade deles, reconstrução do templo. Aplicando para nós. Primeiro ponto, nós estávamos sob o cativeiro de Satanás. Efésios 2:2. Éramos prisioneiros dos nossos próprios pecados. Provérbios 5:22. Éramos filhos da ira. Efésios 2:3. Estávamos mortos, a palavra é clara, nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:5. Nosso cativeiro era o pecado. As nossas vontades eram vontades da carne. E éramos também marionetes de Satanás. O que acontece? Vem aí um Cristo, uma personificação de Ciro, um libertador sobre as nossas vidas. Quem é esse? Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E Deus promulga um libertador para mim e para você, um enviado de Deus, celestial, poderoso, santo, Filho de Deus, existia com ele desde a eternidade, para nos libertar do cativeiro, nos livrar do pecado, nos livrar das mãos das trevas, nos livrar das garras de Satanás, nos redime, nos justifica, nos purifica, nos instrui, nos ensina, nos protege, diz que ainda nós não estaremos sozinhos. Eu hei de vos dar um consolador. Deus promulga tudo isso através de um libertador, de um Cristo. Depois de fazer isso, qual é a nossa prioridade? Não são as coisas materiais, são as coisas espirituais. E a pergunta hoje é: o que é prioridade na sua vida? São as coisas materiais ou as coisas espirituais? Não é assim com eles? Nós fomos libertos do cativeiro para a reconstrução do templo, renovar a aliança, restaurar o culto, o sacrifício, ter um espírito quebrantado e compungido, como está lá em Salmo 51. Ter um espírito quebrantado, adorar o grande eu sou, ser propriedade exclusiva dele, adorar o seu santo nome, para pregar e empenhar os nossos recursos, adoração, culto, jejuns, leitura da palavra, oração, comunhão. Como o texto vai dizer, não seja como alguns, deixar de cultuar, de estar junto com os irmãos. É Salmos 133:1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, estar juntos em unidade, amando a Deus, cultuando a Deus. Essa deve ser a prioridade nossa. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Deus promulgou um libertador para nós, uma personificação de Cristo. Ele deu esse libertador para nós, fez todas as coisas que nós não conseguimos fazer na nossa própria força. E a prioridade, o que ele requer de nós, é a mesma coisa que ele requeriu do povo de Israel depois que eles saíram do exílio. Reconstruam o templo, adorem a Deus, volte a cultuar a mim, a buscar o meu santo nome, empenhar toda a nossa inteligência física, psicológica, financeira, emocional, usarmos isso a empregar no reino dele, em fazer a sua vontade e não a nossa, empregar em fazer as coisas espirituais e não as naturais.
Foi para isso que você foi salvo, foi para isso que você foi separado, foi para isso que você foi chamado, perdoado, libertado do cativeiro, foi para isso que te conferiu o dom, não é para você ficar na sua casa, Ele te deu um dom, um talento, porque Ele te prometeu um libertador, é para você usar esse dom para isso, para adorar Ele, glorificar Ele, colocar Ele como primazia, adoração, não é para ser inerte, morto, vazio. Você estava morto nos seus delitos e pecados, Ele te deu vida. Foi para isso que você foi salvo. Não é para você ficar na sua morosidade, na sua lentidão. O meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus vai dizer isso. Nunca ouviu-se falar sobre um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você vai ficar inerte? Deus está trabalhando, Jesus trabalhou, deu a própria vida, para você ficar de braços cruzados? Ele te deu um talento, e é para isso que você deve usar. O que Deus falou a eles? Verso 4, Ageu 1:4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus faz uma pergunta a eles. Eles defendiam seus interesses egoístas, eles gastavam tempo com vaidades, com luxos, com conforto. A prioridade deles não era o culto, não era a palavra, não era a oração, embora no início era isso, mas depois eles começaram a deixar isso de lado. Só veio a passagem lá de Apocalipse capítulo 2. Tem porém contra ti e abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, faça uma reflexão, reflete onde você caiu, volta. A prioridade deles eram outras coisas, era o piso, o porcelanato, o trabalho, o investimento, o diploma, a expansão do celeiro, como está lá na parábola do avarento, em Lucas 12:16. E eu não estou falando aqui sobre que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve ter isso na nossa casa, eu estou falando de prioridade. Prioridade. Deus é prioridade na sua vida? Quando você acorda acelerado, já vai trabalhar, nem conversa, dialoga, ora com Deus, dialetes. Você faz tudo na sua vida, tudo dá certo sem oração, sem buscar Deus. Você não lê, você não ora, você não busca Deus. Estou falando de prioridade. Deus é prioridade na sua vida. Ah, mas eu tenho tantas coisas, tantas a fazer. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Isso que está dizendo. Deus, o ponto principal é: o Senhor está sendo secundário na sua vida, ou Ele é uma prioridade? Prioridade, eu não estou falando de não ter isso, ou não ter aquilo, de não ter essas coisas, ou de não investir, ou de não expandir, não é isso. Estou falando de prioridade. Deixar de lado um pouco os nossos interesses e observar qual é a vontade, o desejo, o que Deus requer de nós. Você foi salvo por Cristo. Você não foi salvo para viver para você mesmo. O Senhor não aceita prata. O Senhor não aceita segundo lugar. O Senhor não é Deus secundário. O Senhor Ele é todo poderoso. A palavra vai dizer: eu sou o eu sou. Por isso que Ele se chama o eu sou. Ou Ele é para nós, ou Ele não é. Ou Ele é tudo que nós queremos, ou Ele não é. Se Deus for secundário na nossa vida, se o tempo, o salário, o músculo, a beleza, a estética, a energia, a inteligência, você está usando para atender os seus próprios interesses, seus próprios caprichos egoístas, está abandonando a vontade de Deus, isso vai sim trazer consequências para a sua vida. E a primeira causa de pobreza de espírito de muitos é isso. Deixar Deus de lado, é a causa da miséria da maioria das pessoas, é a causa de trabalhar igual um louco, investir tempo, acordar cedo, dormir tarde e nunca ver dinheiro. É a causa do seu casamento não romper, não avançar, não melhorar. É a causa da sua mulher, do seu marido não mudar. É a causa de você ler, orar e nada acontecer. É a causa de você andar em círculos e nada acontecer, nenhuma mudança econômica, nenhuma mudança profissional, nenhuma mudança familiar, nenhuma mudança conjugal, nenhuma mudança no espírito, no entendimento, no conhecimento de Deus. Você vai ver, você vai conversar com a pessoa, é a mesma coisa, é os mesmos textos, a mesma conversa, não tem algo novo de Deus, não tem um novo conhecimento, uma nova sabedoria, um entendimento profundo das Escrituras. É a mesma conversa, não muda nada.
Não teve uma mudança progressiva, grandiosa, é o mesmo em tudo, o mesmo sentido, mudou nada. Não teve uma mudança familiar, não teve uma mudança conjugal. É a causa da esterilidade, da frieza, da inércia, do marasmo. É Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, para ele, não é tão suficiente. Um ídolo de barro é menos inerte do que essa pessoa. Salmo 115 tem olhos e não veem, bocas e não falam, olhos e não veem, mãos e não apalpam, pés e não andam. E quem, a palavra vai dizer, quem adora ele torna-se semelhante a esse ídolo de barro. Um ídolo de barro é menos inerte do que uma pessoa que deixa Deus de lado. Para o ímpio, quanto ele mais trabalha, a gente precisa fazer uma reflexão. Para o ímpio, quanto ele mais trabalha, mais estuda, mais investe, mais ele tem. O ímpio, sim, as coisas acontecem na vida dele, mas conosco não é assim. Conosco não é assim, não adianta, pode bater o pé, conosco não é assim. Nós temos outra mente, nós temos outra perspectiva, outra concepção do mundo. Nós não dependemos do Lula, nós não dependemos do Alexandre de Moraes, nós não dependemos das reformas de câmbio, nós dependemos do dólar, da bolsa, do dinheiro. Deus vai dizer, meu é o ouro e minha é a prata. Quem vai dizer isso realmente é Ageu 2:8. Ageu vai dizer isso por boca do próprio Deus, falando para Ageu. Nós não dependemos do conformismo das coisas deste mundo. Eles estão preocupados com o câmbio, com os acontecimentos. Meu salário vem do céu, nosso salário vem do céu. As pessoas esquecem isso, não lê a Bíblia. Salmo 127. Eu vou falar isso posteriormente. Meu patrão, o meu guarda, o meu protetor é o Senhor. É Ele quem abre os céus, é Ele quem manda a chuva ou não. É Ele quem abençoa a minha casa. É Ele que guarda o meu lar. É Ele quem coloca o arroz no seu prato. Não é você ali não, é porque eu me empenho, porque eu trabalho, porque eu saio cedo. Não é. É Deus que faz isso dentro do seu lar. Eu dependo dele, você também tem que depender dele. Por isso ele deve ser a minha, a sua prioridade. Ao invés de tratar Deus nas coxas, tratar ele com segundo plano, adore ele depois, que enterre esse talento. Sim, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Consequentemente, veio consequências por causa disso. Vamos ver as consequências daqueles que abandonaram o culto, abandonaram a aliança, que não tem zelo pelas coisas de Deus, que está se lixando para Deus, e faz as coisas dele, do culto, a igreja, o evangelho, a cruz, Cristo, algo secundário, segundo plano. Verso 6, Ageu 1, verso 6. O que aconteceu? Por causa deles adorarem mais, eles estarem prioridade para suas próprias casas do que para Deus. Tem disseminado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Consequência, juízo de Deus em forma de prejuízo, atrofia, a vida deles emperrou, as portas se fecharam, plantavam, regavam, cuidavam, na hora de colher, perdia metade da lavoura. A geada levou, o inverno destruiu toda a plantação. Plantavam uva, cuidavam do vinhedo, pisavam no lagar, não tinha suco suficiente, perdeu a plantação, a praga comeu, a seca. Mas por quê? Mas gente, estou fazendo tudo certinho, as coisas não acontecem. Por que isso aqui está... Por que? Tecem, fazem vestuários, trabalham dia e noite, mas é tão fino o tecido, é tão fraca a lã, que fica superficial. Aí na hora de se vestir contra o fio, não é suficiente, no inverno não aquece. E quem recebe salário, recebe para pôr em saquitel furado, sem fundo, nunca consegue ajuntar, nunca tem saldo positivo, nunca sobra, nunca tem investimento, é sempre no limite ali, não dá. Por quê? Porque estavam dando prioridade aos seus próprios interesses
do que no templo, no reino de Deus. Essa é a resposta da vida de a maioria das pessoas andarem em círculos. Porque não arrumam um emprego, porque não acham um serviço digno até hoje, porque o negócio, a ideia, o investimento não rompe, não dá certo, porque não sobra dinheiro, porque não tem uma reserva, porque as coisas não acontecem, profissional, financeira, conjugal, ministerial, prega, e ninguém converte, evangeliza, sai a falar, e ninguém ouve. Ora, dia e noite, e nada acontece. Por quê? Por quê, Deus? Por quê? Porque é a forma de Deus trazer juízo sobre a vida dessas pessoas, e talvez alguns de nós se incluam nisso. É a forma de Deus trazer juízo sobre nós, por você ter desprezado Ele, por você não dar prioridade a Ele, por você colocar Ele em segundo lugar, por você dar a prata para Ele, por Ele ser o seu Deus católico do domingo, o fetiche, a imagem, a figura, o ídolo da adoração, somente nas suas necessidades. E olha lá, não tem avanço, não tem progresso, não tem desenvolvimento. Com o passar do tempo, fica estagnado, desanda, não tem evolução, só fala as mesmas coisas passadas, nada de novo, nada sobrenatural, nenhum aprendizado diferente, nenhuma progressão espiritual, nenhum entusiasmo, nenhuma alegria, nenhuma santidade, nenhum avanço conjugal, nenhum amor, uma coisa diferente dentro do lar. Por quê? Prioridades. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que ele vai dizer, bem claro, verso 3. Inútil, frívolo, desnecessário, vos levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, a quem Deus ama, Ele o dá enquanto dorme. Se o Senhor não estiver à frente do casamento, se o Senhor não estiver à frente do empenho, do investimento, do trabalho de vocês, em vão será o seu esforço, em vão será a sua empreita, em vão será a sua ideia. Tem aqueles que ainda rejeitam Deus. Vai ser em vão? Então eu vou acordar cedo e vou dormir tarde. Eu vou acordar 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, entrar 7h30 e sair do serviço 8h30, 9 horas. Vou trabalhar 12, 15 horas agora, quero ver se vai ser em vão. Nada acontece. Os recursos dão certo, bate o carro, bate isso, acontece uma tragédia, e recebe um recurso aqui, já tem que gastar ali. Mas é em vão? Mas peraí, então vou fazer mais, vou trabalhar de domingo, trabalhar de segunda a segunda, começar a deixar a família de lado, o culto de lado, a adoração, a unidade entre os irmãos vai ficando secundário. Adoração a Deus, não, isso aí para depois, pode ser depois, não precisa ser hoje. Sair com a mulher, prioridade com a mulher, não, mas a mulher vai entender isso. Agora eu preciso disso, trabalhar, empenhar, fazer alguma coisa, avançar, eu preciso romper, isso aqui está muito... Nada acontece. Tem pessoa que tem esse pensamento ainda, homem velho já. Que? Não está dando certo nenhum, só acordar mais cedo agora, nem pensa em Deus, nem reflete, faz uma reflexão, como o texto vai dizer. Acorda cedo, dorme tarde, trabalha 10, 12 horas, saquetel furado, nada acontece. Então eu vou trabalhar mais e mais, vamos ver se não vai sobrar. Inútil é o que o texto vai dizer. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil é o Senhor, se o Senhor não estiver guardando a cidade. Inútil vigia a sentinela. Inútil. É inútil, é em vão. Se Deus não é a prioridade, não vai acontecer. É inútil. Pode dilatar o tempo, pode redobrar os esforços, não vai adiantar. Como o texto vai dizer, é tempo de se preocupar com essas coisas e deixar Deus de lado. É tempo. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pondere, considerai o vosso passado. O que ele vai dizer? Faça uma reflexão da sua vida. Considere, observe o teu caminho. Como o texto está lá no livro de Daniel, Mene, Tekel, Uparsim.
pesado foste em balança e achado em falta com Deus. E o seu reino será dividido entre os medos e os persas. Nós estamos sendo colocados em balança. Considere, pondere, avalie. Onde está o teu primeiro amor? Onde está a santificação? Onde está o seu progresso, o avanço, o crescimento espiritual? Deus está nos dizendo para isso, para usar os nossos recursos, o nosso tempo, a inteligência que você tem, os talentos que Deus te deu. Não use consigo mesmo, não use para os seus próprios caprichos, não use para mostrar que você é algo, que você é melhor que alguém. Empregue isso no reino de Deus, empregue isso em avançar no reino, em pregar o Evangelho. Mateus 6, 31 a 33, olha que interessante. Portanto, conclusão, ele vai dizer aqui, está falando no texto aqui, uma conclusão sobre a ansiedade, a solicitude da vida. Ele vai fazer uma conclusão. Jesus está dizendo que o Filho de Deus, todo soberano, todo poderoso, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque é os gentios que se preocupam com essas coisas, são ímpios, se preocupam com isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais, essas coisinhas que a gente precisa aí, Deus vai acrescentar. Ele vai acrescentar. E aqui, eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, não. E acordar, e trabalhar meio-dia, 1h da tarde. Não, agora Deus vai prover, então eu vou ficar na minha casa, braços cruzados. Não é isso que ele está querendo dizer. Está falando de prioridade. Buscar o reino, primeiramente, busque o reino, busque a Deus. Ao sair da sua casa, Salmo 127, Salmo 128, como o texto vai dizer, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás se tirar bem. Mas espera aí, como que a casa é abençoada? Não porque o homem sai, acorda cedo e vai trabalhar, não, porque primeiro ele teme o Senhor. Feliz, ditoso, pleno, completo, alegre, feliz, o texto é bem claro, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor, que teme, tem reverência, reconhece quem é Deus, reconhece quem é, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, a minha casa vai ser abençoada. Não porque ele acordou cedo e foi, voltou tarde, agora a casa está próxima, tem comida, tem carne dentro da geladeira, tem tudo aí. Não, porque ele teme a Deus. Aí a casa, consequentemente, é abençoada, a mulher é abençoada, os filhos abençoados, Salmo 128, é só ver a extensão do texto. Então busque primeiramente, não unicamente, estou falando disso, não, vou deixar de trabalhar, não, como prioridade, posição aqui o texto vai dizer, o reino de Deus e a sua justiça. Como é buscar o reino? Como que é isso, buscar o reino? Primeiro no lar, amar a esposa, cuidar dela, adornar ela, ensinar, instruir, orar a ela. A mulher ser submissa ao seu marido, ser auxiliadora idônea, sábia, entender o papel do homem e o papel dela dentro do lar. Quem deu essa ordenança não foi o homem, não veio da elucidação do homem, veio da palavra de Deus. Então, em reverência a Deus, o homem faz o seu papel e a mulher, consequentemente, o seu papel. Honrar o pai e a mãe, estimar, respeitar, obedecer à autoridade, pagar a conta em dia, limpar o nome, não dever ninguém, ser honesto, transparente, não mentir, ter vida devocional, oração, jejum, leituras, vigílias, participar dos cultos, estar junto, unido, tendo a mesma fé. Você professa a mesma fé que eu? Vamos reunir, vamos orar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos cultuar a Deus, perdoar, reconciliar. Isso deve ser prioridade. No lugar do restaurante, da pizza, da viagem de férias, a preocupação com a estética, essa deve ser a minha e a sua prioridade como cristão, filho de Deus. Para terminar rapidamente, eu separei aqui só 3 aspectos para que nós deixemos como primazia ou princípios para edificarmos o templo. O que é o templo? Nós sabemos que agora nosso corpo é a habitação, templo do Espírito Santo. E ao invés das nossas regalias, vamos agora edificar o templo, nossa vida espiritual, a nossa adoração a Deus. Primeiro ponto, dar prioridade na sua vida
devocional. Qual foi a última vez que você acordou cedo e antes de fazer qualquer coisa, você prestou um culto, uma adoração devocional a Deus? Os puritanos era indispensável fazer qualquer outra coisa sem antes buscar a Deus, porque eles levavam uma ferro e fio, o texto de Efésios capítulo 6, que quando eles, antes de sair da casa deles, eles iriam passar por uma guerra espiritual. Então, antes de sair da casa dele, não, vou passar por uma guerra espiritual, uma milícia, uma luta. Então, eles já se muniam das armaduras de Efésios capítulo 6, antes de sair da sua casa. Que guerra o quê? Você é de peito aberto, sai, é tentado, e cai, e volta, pior, e desconta tudo na mulher. Não. Primeiro ponto, dê prioridade, primazia na sua vida espiritual. Não abra mão disso por nada. Busque a Deus, vai ver, as coisas começam a mudar. Irmãos, isso é poderoso. Acorda um pouquinho mais cedo, eu faço isso, vai lá, fica lá no seu cantinho. Às vezes a mulher está dormindo, você não precisa acordar ela, você sai, vai lá na sua sala. Pai, abençoa o meu dia, Senhor, fala comigo, purifica os meus olhos, Deus. Quando aparecer aquela pessoa, aquela mulher, seja quem for, Senhor, ajude, me santifica, ó Pai, que eu desvie o olhar, me enche do teu Santo Espírito. O Senhor é todo poderoso, eu sou natural, a carne, Senhor, é uma milícia, uma luta. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, me encha do teu Santo Espírito. Como a tua palavra diz em Jó 31, fiz uma aliança com os meus olhos, acaso olharia de maneira impura para uma donzela? De maneira nenhuma. Então, Senhor, me ajuda. Eu sei, eu sou fraco, eu sei, ó Pai, mas a tua palavra diz que enquanto eu sou fraco, então é que sou forte. Me fortaleça, o Senhor é santo, o Senhor é todo poderoso, eu não tenho força em mim mesmo, então me imunda, me ajude, para que eu vença essa guerra. Abençoa o meu serviço, que nada aconteça no trajeto daqui e lá. Abençoa a minha esposa dentro da minha casa. Oração, prioridade. O texto vai dizer, não abra mão da sua devocional, todos os dias a Deus, todos os dias. O tempo que você gasta com Deus em oração, em leitura da palavra. E isso não é mensalmente, semanalmente, é diariamente, é todos os dias, todos os dias. Como o texto vai dizer, orai sem cessar, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Como todo tempo? Está lá na sua casa, lá e ora a Deus, está lá no serviço, aconteceu alguma coisa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, muito próximo daquelas pessoas, ali no secreto, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Você vai orar. Está lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, Senhor, abençoa esse dia, abençoa, Senhor, esse motorista, abençoa as pessoas que estão lá dentro. Senhor, se tem alguém aqui que pode ser salvo, use-me, Senhor, me incomode para que eu fale a palavra para ela, para que eu instrua, evangelize ela, o Senhor é todo poderoso. Em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo. Faça isso diariamente. Não é semanal, não é mensal, não é uma vez por ano. Diariamente, isso é inegociável. Qual é o seu período de devocional? São perguntas que ficam dentro da nossa mente. Qual é o período de dia que você entrega a Deus para leitura e oração? Quanto tempo você gasta com isso? Edificar o templo. Isso aí é edificar o templo. É isso. Por quê? Se não fizer isso, vai plantar, não vai colher. Vai beber e não vai se saciar, vai cobrir e não vai se cobrir, não vai passar o frio, vai trabalhar, ralar, insistir, suar, juntar e não vai sobrar, não vai, porque a sua prioridade não está nas coisas de Deus e vai lá em cima, ele vai bater cabeça e Deus falando, prioridade, não, eu prefiro bater cabeça, não vai acontecer. E isso, irmãos, isso aqui eu estou falando em uma área que Deus afligiu o povo, área financeira, e várias outras áreas que Deus pode usar para nos mostrar qual é a sua prioridade. Segundo, cuide da sua família. Primeiro ponto, das coisas de Deus, devocional, adoração a Deus, leitura da palavra, todos os dias, acordar cedo, antes de ir para a guerra, não é para o serviço, vai para a guerra, antes de ir para a guerra, prepare-se. Segundo, cuide da sua família. Depois de Deus, depois da adoração a Deus, de você se munir diariamente, se encher do Espírito Santo, a prioridade é a sua família. O tempo de qualidade com o esposo, o tempo de qualidade com o esposo, o ensino dos filhos, discipulando, edificando, orando, ensinando, amando, tendo paciência. Maltrata a esposa?
não trata com carinho, não adorna, não ensina, não tem paciência, distrata o marido, não respeita, não ama o marido, não é submissa ao marido, não ora, não lê, consequências, céus de bronze, chão de ferro, seu lar não vai ser abençoado. Deus quem está dizendo aqui, irmão. Terceiro ponto, fazer a obra, dar testemunho, pregar o evangelho, usar o talento, o dom que Deus te deu, o dom que Deus te conferiu, não ser omisso, não ser covarde, não ser frouxo, assumir a sua responsabilidade. Deus não te deu um talento para você ficar enterrado, não. É para você usar. Aí sim você vai plantar, as coisas vão acontecer. Você vai beber, vai se saciar, vai comer e vai se fartar, vai cobrir, vai se aquecer, vai ajuntar e vai prosperar. Isso não estou falando somente do dinheiro, dos recursos, não. Espiritualmente, Jesus é o que? É a videira verdadeira. Jesus é o pão da vida, é o fôlego de vida. Jesus é a água viva, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta para as ovelhas. O texto bem claro, tem vários outros textos. Ele é a ressurreição e a vida. Tudo que é concernente à completude do cristão está em Cristo. Consequentemente, ele vai ficar pleno, satisfeito, só de ter Deus, que às vezes nem tem os recursos, mas de ter Deus e Cristo dentro do seu coração. Talvez é isso que está faltando na sua vida. Você procura isso e aquilo, se empenha, faz de tudo, procura todos os meios como Salomão. Tudo é vaidade. Perca do tempo. Assuma temer ao Senhor, como o texto vai dizer em Eclesiastes capítulo 12. Consequentemente, as portas vão abrir. Deus vai abençoar o casamento, Deus vai abençoar o emprego, Deus vai abençoar a empresa, Deus vai abençoar os funcionários dessa empresa, Deus vai abençoar o ministério. Você vai evangelizar, as pessoas vão começar a cair em si, o Espírito Santo vai tocar no coração dessas pessoas, elas vão reconhecer os seus pecados, vai voltar para Deus, a pregação vai surtir efeito, vai ter avanço espiritual, vai ter crescimento, amadurecimento, vai sair da estagnação, da frieza, e consequentemente você vai progredir, crescer e avançar. Primeiro ponto, de prioridade. Prioridade na devocional a Deus. Não abra mão disso. Segundo, cuide da sua família, da sua esposa, do seu esposo, cuide dele, é dele que você tem que cuidar. A gente quer ganhar o mundo, evangelizar tudo, chega em casa, quebra o pau com a esposa, com a esposa. Cuida da sua família, da sua esposa, cuida do seu esposo, ama ela, orienta ela, instrui ela, respeita, tanto o homem quanto a mulher. Terceiro, faça a obra, testemunhe, você é carta ambulante. O seu jeito de falar, suas maneiras de vestir, o seu modo de agir no meio da sociedade, dentro da sua casa e fora da sua casa também. Faça a obra, testemunhe, pregue de forma ativa, pregando o evangelho, anunciando, falando de Cristo, falando do evangelho, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus vai convencer essas pessoas. E de forma passiva, sua vida, sua conduta, o jeito que você age, o jeito que você fala, o jeito que você anda, a sua paciência, as suas reações em alguns momentos, tudo isso é visto, visível. Você acha que não? Mas as pessoas observam isso. Ixi, aquele lá eu já sei, ele é dele, assim. Mas como você sabe? Eu observo, eu vejo, ele é assim. Eu sei como é que ele é. A gente é visto. Então, de forma passiva, a gente também deve fazer a obra, pregando e anunciando o evangelho e também dando testemunho das nossas vidas. Para terminar, eu termino com essa pergunta. É tempo de cuidar desses interesses ou da vontade de Deus? É tempo de você ficar cuidando disso ou do que Deus disse para você? Você sabe claramente, está na Bíblia, exatamente o que Deus requer de mim e de você. Consequentemente, a gente viu aqui que o povo atende, olha só que interessante, só para encerrar, no verso 12 em diante, o povo atende ao chamado de Deus através do profeta Ageu. O povo se compunge, o povo se quebranta. Então Zorobabel, filho de Salatiel, governador, e também Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. O povo, o que gerou no povo? Temor diante do Senhor.
Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Quer dizer, vocês vão fazer isso, mas vocês não vão estar sozinhos, Deus ainda vai estar com você. Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel. E olha que interessante, isso, irmão, aqui está muito claro. É o Senhor que despertou o espírito de Zorobabel. Senhor, desperta o meu espírito. Desperta o meu espírito, Senhor. Estou inerte, eu estou morto. Me desperta. Olha só que interessante. Foi o Senhor que despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e também o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e também despertou o espírito de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Sabe quanto tempo demorou? 24 dias. Foi no primeiro ano, no primeiro dia do primeiro ano. Aqui foi no 24º dia do 6º mês. Demorou 24 dias, o povo. Ageu pregando, falando: olha, Deus está requerendo isso é para vocês cuidar do templo, da reconstrução do templo. Durante esse tempo, nesse período, 24 dias depois, o povo atendeu. O Espírito de Deus começou a tocar, incomodar aqueles corações, despertando o coração deles. Nós precisamos cuidar do templo. Nós precisamos adorar a Deus. E o intuito aqui é o quê? Você não vai conseguir fazer nada disso que eu disse aqui, nada, se Deus não despertar o teu espírito. Então peça: Senhor, desperta o meu espírito. Eu estou inerte, Senhor. Eu não consigo fazer a vontade, eu não consigo na minha própria força. Desperta o meu espírito, Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, sustenta-me com o teu espírito. Eu preciso de ti. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Peça a Deus: Pai, desperta o meu espírito para reconstruir o templo e fazer a tua vontade e não mais a minha. Amém? Amém. Vamos estar orando a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, o nosso libertador, Senhor. O Senhor fez coisas, ó Pai, poderosas, grandiosas, que nós não conseguiríamos na nossa própria força. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. O Senhor nos tirou do império das trevas. Senhor, ajude-nos, Deus, a fazer a tua vontade. Encha-nos do teu Santo Espírito, ó Pai, como o Senhor fez com aqueles discípulos, como o Senhor fez com Estevão, Senhor. Nós não queremos ser as mesmas pessoas. Nós não queremos ser inertes, Deus. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos crescer, nós queremos avançar. Queremos que o nosso lar rompa, ó Pai, que o nosso casamento rompa, Senhor. Que haja avanço, crescimento, ó Pai, progresso. Precisamos de Ti, Senhor, não somente em área espiritual. Essas coisas o Senhor vai acrescentar. Ajude, Deus, nos santifica. A Tua palavra diz: santifica-os, o Seu Filho orando por nós, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, nos santifica, nos enche do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ajude-nos a buscar o que é verdadeiro, o que é primordial, como a Tua palavra diz. As pessoas buscam os dons e tudo isso, mas o apóstolo Paulo vai dizer: passa a mostrar-vos algo sobremodo excelente. Se eu não tiver amor, serei como o sino que sou, como o símbolo que retira. Eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-me, Deus. Eu não vou conseguir amar, não vou conseguir fazer as coisas, avançar no Evangelho, não vou conseguir entender a Tua palavra, se o Senhor não estiver comigo. Para onde eu iria? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito nos ensinaria. É promessa. Faça isso, Deus. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. O Senhor é todo poderoso, não há causa impossível para Ti. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor não é todo poderoso, o Senhor não é nada para Ti. Isso não é nada para Ti, Senhor. Faça para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado. Mova, toque nos corações de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Incomode o nosso espírito. Precisamos da Tua presença, do Teu poderio, da Tua atuação, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ajude-nos, consequentemente. Não adianta, Senhor, não adianta nós pregar, cantar, ir aos perdidos. Nós precisamos dessa obra sobrenatural, todo poderosa sobre as nossas vidas. Comece em nós, Deus. Guarde-nos de todo mal. Esteja abençoando o dia, a semana de cada uma dessas pessoas aqui, ó Pai. Incomode elas.
que a partir de hoje à noite ou amanhã cedo, já começam a buscar o Senhor em primeira instância, que deem total devoção, reverência, amor a Ti, Senhor, que busque o Senhor com todo o coração, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito. Ajude-os, Deus, ajude-nos, ó Pai. A Tua palavra diz: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu caminho e se arrependa do seu mal. Pai, e a Tua palavra diz que ajuda no céu por um pecador que se arrepende. Se o Senhor não tem prazer em uma pessoa que vá para o inferno, o Senhor tem mais prazer que essa pessoa primeiramente se arrependa. Convença esses corações, Deus. Usa a Tua palavra para isso, ó Pai. E que essas pessoas, ó Pai, reconheçam as suas falhas, arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho com todo o coração, Deus. Precisamos de Ti. Guarde minha esposa, minha filha, bem como a cada um desses irmãos aqui, ó Pai. Te agradeço por cada um desses visitantes que vieram aqui hoje, ó Pai. Esteja os abençoando, livra-os de todo mal, santifica eles, ó Pai. Eles precisam de Ti, Senhor. Todos nós precisamos de Ti. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por essa noite, por essa semana, ó Pai, que se terminou e essa outra que vai se iniciar. Hoje é o dia do Senhor. O Senhor é todo poderoso, Deus. Nós nos alegramos porque estamos na Tua presença, porque o Senhor nos libertou. Eu Te agradeço por isso. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.